Olá, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Sexto vídeo da série acerca de os 5 solas da Reforma Protestante, hoje, Lutero, o teólogo da liberdade. Fundo musical pela pianista e arranjadora New Age estadunidense Laura Sullivan, com a espetacular música em piano e violoncelo The Force, que em bom português traduz-se pela A Força. O espírita é consciente de que a fé raciocinada, por embasar-se na razão, afasta-o do dogmatismo clerical. Entretanto, caríssimos e caríssimas, que seja numa razão com os amorosos olhos da caridade. Lembremos-nos do que os 5 solas da Reforma Protestante ou Luterana é tema de um tratado acerca dos princípios fundamentais da Reforma Protestante, promovida no ano de 1517 por Martinho Lutero, um monge alemão agostiniano. Lembremos-nos mais, todo aquele que abdicar aos dogmas ensinados pelo catolicismo romano ou ortodoxo é protestante, incluindo-nos os espíritas. Assim, o tema para hoje, Lutero, o teólogo da liberdade. Compreendamos que uma das principais características de todos os reais líderes espirituais em toda a história da humanidade sempre foi o de ajudar e permitir que não houvessem barreiras entre a ânsia da alma humana em encontrar sentido para a vida no contato, ou ao menos na busca pessoal íntima com Deus, ou o que quer que entendamos por divindade. Falemos então um pouquinho acerca de Martinho Lutero. Entretanto, não nos custa lembrar que no vídeo anterior preconizei que pela pluralidade existencial forma-se o forte axioma: somos herdeiros de nós próprios. Assim, aos 10 de novembro de 1483, nasce em Eisleben, na Saxônia, o filho de João, o lenhador, e de Margarida, a dona de casa, que era uma gente simples do centro-oeste da medieval Alemanha. Uma gente sem riqueza material, todavia, caríssimos e caríssimas, ricos em espírito como deveriam ser, para receber em seu seio como filho um genial reencarnante, ao qual daria o nome de Martinus Luther, ou Martinho Lutero, que latinizando o nome, nós explicamos que, curiosamente, os dois nomes têm um significado semelhante. Martinus radica em Marte, ou marcial, que significa guerreiro, e Luther também significa guerreiro do povo, ou lutador. O jovem Lutero, que precoce nos estudos, ingressa nos cursos superiores antes dos 15 anos, e já com 2 graduações concluídas, ingressa no curso de Direito em 1505, com 22 anos completos. Tudo levava a acreditar que seria um acadêmico, um jurista mesmo, embora fervorosamente crente na Igreja Católica Apostólica Romana. Entretanto, caríssimas, a programação espiritual era bem outra. Quando em vida passada, como Saulo de Tarso, fariseu ferrenho, advogado austero, homem de leis farisaicas, astuto perseguidor de cristãos, fora chamado violentamente ao Cristo Jesus na estrada de Damasco por volta do ano 35, ocorre-lhe a metanoia, com o errôneo traduzido: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tornou-se em Paulo o apóstolo do amor e dos estrangeiros, ou gentios, ao judaísmo. Por curiosidade, a tradução correta desta fala crística, conforme a tradução do Evangelho traduzido por Dr. Haroldo Dutra Dias,
A tradução correta é: Saulo, Saulo, por que escoiceias os aguilhões? O que pretende dizer-nos: por que brigarmos teimosamente com as nossas programações espirituais? Na reencarnação em vida terrena como Agostinho, o bispo de Hipona converte-se ao cristianismo no verão de 386, ocasião em que uma voz pueril lhe dita em latim: Tole, lege, ou toma e lê. Pega então Agostinho a Bíblia, abrindo-a aleatoriamente na página da Epístola de Paulo aos Romanos, num trecho do capítulo 12 sobre a transformação dos crentes, espiritualmente, herdeiros que somos de nós próprios. Um verdadeiro comando dele como Paulo, para ele como Agostinho. Para uma metanoia mais suave e tranquila, já não mais escoiceando os aguilhões da vida. Naquela reencarnação em vida terrena, entre os anos 1483 e 1546, como Grande Lutero, aos 2 de julho de 1505, retornando da casa paterna para a faculdade, enfrentando perigosíssima tempestade que quase o levou ao desencarne, aí foi o momento em que prometeu a sua santa de devoção, qual era? Santa Ana, que lhe permitisse viver. Ingressaria num mosteiro para ser monge católico, o que cumpriu aos 17 de julho de 1505, ao entrar para um convento da Ordem de Santo Agostinho, ordenando-se sacerdote em 1507. Curiosamente, a Ordem Católica Agostiniana, uma ordem de frades mendicantes e seguidores da ensinança de Santo Agostinho. Lutero, com vertiginosa carreira acadêmico-catedrática, de doutorado em doutorado, jamais conseguiu aplacar suas angústias teologais, o que piorou quando, aos 28 anos, enviado à Sé Romana em missão diplomática, conheceu de perto a corrupção e o desrespeito. Desrespeito clerical aos cânones do catolicismo, consoante muito bem descrito por Boccaccio em seu Decameron. No último terço de 1517, não mais aguentando a situação criada pelo Papa Leão X com a venda de indulgências, como costume à época, Lutero afixa à porta de sua igreja em Wittenberg as suas 95 teses para serem discutidas pelos acadêmicos de então, sem jamais imaginar a revolução que tais teses iriam criar. A partir de então, ocorre grande reviravolta na igreja, culminando em 1522, na excomunhão do genial Lutero dos sagrados quadros da Igreja Romana. Nascia assim a Reforma Protestante. Com base em sua própria interpretação da Bíblia, que fora por ele próprio traduzida do grego para o alemão coloquial em especial, o Novo Testamento, assim, notadamente na Epístola de Paulo aos Romanos, os quais recomendo leitura completa, Lutero propõe que a salvação não poderia jamais ser alcançada pelas boas obras ou por quaisquer méritos humanos, já que o homem é justificado tão somente pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras descritas na lei, como afirmava a Igreja em seus cânones. Todavia, meus caríssimos espectadores, ou temos aí uma interpretação de Lutero em causa própria, pela circunstancialidade contemporânea, ou Lutero não pretendera jamais dizer desta forma, já que, em suas 95 teses, verifica-se a partir da tese 41, apologias às grandes obras de misericórdia e caridade. Assim, ao meu juízo diagnóstico espírita em Jesus, que a mim próprio denomino, Lutero pretendeu dizer obras descritas nos cânones do catolicismo romano, o que de igual maneira disse o apóstolo Paulo no capítulo 3, versículo 28 da carta aos Romanos, aspas, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem obras da lei, fecha aspas. E o que são as obras da lei? Que não as descritas na Torá hebraica, prática comum aos fariseus. Paulo simplesmente pretendeu abolir o legalismo farisaico que fazia justo o homem pela obediência à Torá e não pela fé em Deus. Assim como Lutero, que também pretendeu a desobediência canônica do clero romano. Entre outras,
Lutero desafia e nega em termos doutrinários a infalibilidade dos sínodos e do Papa, pregando que somente as Escrituras são fontes confiáveis do conhecimento da verdade revelada por Deus. Opõe-se também ao sacerdotalismo romano, dizendo que todo cristão batizado tem igual poder ao sacerdote e a qualquer outro santo. Mas o grande gatilho para a reforma protestante luterana foi quando o frade alemão da Ordem de São Domingos, o dominicano Frei Johann Tetzel, com total anuência do Papa Leão X, utilizou-se de agressivo e imoral marketing para arrecadar fundos com a venda de indulgências escritas, que prometiam perdoar todo e qualquer tipo de pecado aos fiéis que pagassem pelas indulgências. Assim, vejamos, os 5 solas que serão raciocinados por mim, um gnóstico espírita em Jesus, que a mim próprio denomino, uma por uma em vídeos sequenciais. Agora, finalizemos este vídeo tributando louvores ao Criador mental de tudo que há criado. Deus, nosso Pai, louvado seja.